Capítulo 264, chamado Svi Bang. Depois de se defender de outra das investidas brutais do Orc Lord, Dmitri franziu a testa. A criatura colossal à sua frente, com mais de 2,5 metros de altura, exalava uma poderosa pressão. Seus olhos avermelhados, junto às suas tatuagens que brilhavam levemente num tom vermelho, indicavam sua posição de Orc Lord. Na verdade, Dmitri não era um tolo que se jogaria para a morte sem um plano. Depois de ouvir sobre o surgimento do Orc Lord e pedir um relatório detalhado sobre sua aparência, havia deduzido que era um recém-ascendido. O fraco brilho de suas tatuagens mostrava que sua dedução estava correta. Se fosse um Orc Lord mais velho e mais poderoso, ele não hesitaria em virar as costas e fugir por sua vida. Graar! Ora e outra criatura rugia e o atacaria, depois balbuciava algumas palavras incompreensíveis que soavam cheias de desprezo. Dmitri não parecia intimidado, movendo-se calmamente com movimentos lentos e precisos. Como alguém que dependia de magia para lutar, seu corpo não era tão poderoso, então precisava ser cauteloso. Sempre que o inimigo se movia, responderia de acordo. Parece que não vou conseguir acabar com isso tão rápido, pensou, com um rosto calmo. Mesmo que soubesse que estava numa corrida contra o tempo e que se Belai fosse subjugada eles seriam derrotados, o velho major manteve-se sereno e calmo. Esse era o resultado de um experiente soldado que já havia passado por inúmeros campos de batalha. Dmitri estava calmo, pois sabia que poderia derrotar esse Orc Lord. A criatura mal havia ascendido, então sua força era rasa e inconsistente, tudo o que precisava era ser paciente. Enquanto trocava golpes e esperava por uma oportunidade, percebeu uma movimentação suspeita pelo canto dos olhos. O que eles estão fazendo? Pensou, ao notar alguns soldados se aproximando. Normalmente, numa luta entre altas patentes, indivíduos de baixa força iriam se afastar o máximo possível para não sofrer com os efeitos colaterais. Apesar disso, esse grupo continuava a se aproximar, de forma destemida. Tanto faz. Dmitri pensou, independente do que planejasse fazer, ele não se importava. Lutar contra o Orc Lord já tomava tudo de si, mesmo que fosse um recém-ascendido, se não focasse na criatura, não duvidava que poderia vir a perder a vida. Preocupar-se ou limitar-se por causa de terceiros não estava em seus planos. Quando o grupo estava a cerca de 50 metros, o Orc Lord também percebeu os humanos que se aproximavam. Isso o deixou em alerta. Ele já nos notou, sabem o que fazer. A voz calma e indiferente de Raul soou. Do grupo de 15 pessoas, todos se entreolharam, preocupação, medo e hesitação em seus rostos. Apesar disso, todos começaram a se mover. Fernando era uma das pessoas, diferente dos outros, seu rosto mantinha-se impassível. Ilgner, que estava ao seu lado, tinha uma expressão admirada. A maioria dos jovens que estavam caminhando para a morte teriam medo ou hesitação, mas Fernando parecia não estar minimamente incomodado. Isso poderia ser considerado uma qualidade ou um defeito? Ilgner se perguntou, suspirando consigo mesmo. Independente do que for, ele é meu líder, preciso garantir que viva. Aproximando-se de Fernando, Ilgner chegou próximo ao seu ouvido. Líder, se as coisas não forem como planejado, fuja. Com seu talento tenho certeza que sua força aumentará muito no futuro. Ouvindo as palavras do homem loiro, a expressão calma do jovem oficial mudou levemente, mas isso só durou um segundo. Não planejo morrer. Mas também não vou fugir. Fernando pensou, mesmo que sentisse um certo calor e preocupação reais nas palavras de Ilgner, não poderia atender ao seu desejo. Caso Dmitri e Raul morressem, não só resgatar Belai seria impossível, até mesmo fugir era improvável. Pensando sobre como a vida de todos dependiam dessa operação, seu rosto ficou cada vez mais frio e decisivo. Ele não era do tipo de se sacrificar por desconhecidos, mas as pessoas do Pelotão Zero eram como sua família. Mesmo sabendo que havia grandes chances de morrer, não hesitou. Svi Ban. A luta entre o Orc Lord e Dmitri era devastadora, a cada movimento o chão se quebrava e o ar tremia. Não só isso, às vezes eles se moviam a uma velocidade absurda. Fernando até perguntou-se se o Major era realmente alguém que usava magia ou um usuário de habilidade. Ele havia ouvido falar que a maioria das pessoas de altas patentes dominava magias que elevavam por um curto período de tempo seus status, permitindo que lutassem com proezas físicas absurdas.
Além disso, o próprio Fernando havia melhorado os atributos de seu povo com poções, não duvidava que a maior parte das pessoas poderosas no sistema de magia tinham feito o mesmo. O grupo de 15 que estava correndo em direção ao Orc Lord espalhou-se, cada um avançando de diferentes direções. Os olhos do Orc Lord brilharam num vermelho intenso, ao virar o rosto e olhar na direção dos atacantes. Inicialmente estava preocupado e temeroso, mas ao perceber a velocidade patética desses humanos, certo desdém preencheu seus olhos. Pegando uma rocha no chão, atirou em direção a um dos humanos. Bum! A rocha lançada de forma casual pela criatura foi disparada numa velocidade semelhante a um tiro de uma arma. O que? Bang! O soldado, alvo do ataque, tinha uma expressão perplexa, ao olhar para seu abdômen, viu um grande buraco do tamanho de um punho atravessando-o. Ele nem havia entendido o que aconteceu, caindo no chão, com os olhos arregalados. Apesar da morte do homem, ninguém parou, todos continuaram em frente. Apenas o sargento Túlio tinha uma expressão triste, o sujeito que morreu era um de seus homens mais próximos. Fernando, que viu toda a cena, tinha um rosto igualmente complicado, pensando se ele fosse o alvo do ataque se poderia ou não desviar daquilo. A resposta que chegou foi lamentável: não, mesmo se ativasse seu disparo neural e pudesse ver o trajeto do objeto, seu corpo não conseguiria reagir a tempo. Aproveitando-se da distração do Orc, Dmitri avançou, balançando sua grande alabarda em direção ao rosto da criatura, que prontamente moveu seu machado para bloquear. Bang! Boom! Ambos se chocaram por algumas vezes, então o Orc Lord tentou recuar. Percebendo que a situação era desvantajosa, pretendia recuar para a horda e usar os orcs comuns como escudo. Você não vai! Com olhos furiosos, Dmitri perseguiu implacavelmente atrás, impedindo que a criatura corresse. Porém, apesar de seus esforços, o Orc Lord tinha um corpo poderoso, era questão de tempo até se libertar e fugir. Era por isso que ele não estava atacando de forma agressiva antes, queria exaurir lentamente suas forças. Droga, esses merdas estragaram tudo! Dmitri gritou mentalmente. No fim, ele era um usuário de magia, segurar um Orc Lord em combate próximo era simplesmente arriscado demais, o menor erro e ele estaria morto. Vendo a cena se desenrolar, Fernando estava suando frio, não pela situação de Dmitri, mas porque sabia que precisava agir e que quando fizesse, seria o alvo da criatura. Apesar de saber disso, guardou sua espada fórmica e levantou ambas as mãos. Cerca de 20 flechas de fogo surgiram acima de sua cabeça. Então moveu os braços para frente, apertando os punhos com força. Svi! 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 Diversos brilhos vermelhos cruzaram o céu, como estrelas cadentes, correndo em direção a Dmitri e o Orc Lord. Ambos os combatentes notaram o ataque chegando, o major não se moveu, pois percebeu que não estava na rota de disparo. O Orc Lord, por outro lado, tinha um rosto feroz ao ver que a magia iria atingi-lo na lateral do corpo, então moveu o grande machado, numa tentativa de afastar o ataque entrante. Os olhos de Dmitri brilharam levemente com um arco elétrico, até então ele planejava recuar, mas ao ver uma oportunidade tão boa surgindo, ele não poderia deixá-la escapar. Boost! A grande alabarda piscou, raios elétricos correram por todo o corpo da arma até chegar à lâmina, que acendeu-se com um clarão. Boom! Ao mesmo tempo que as flechas de fogo chegaram, o ataque de Dmitri havia corrido em direção ao pescoço do Orc Lord. Quando o clarão diminuiu, os olhos vermelhos do Orc estavam brilhando intensamente. Seu grande machado bloqueou a alabarda cheia de eletricidade. Entretanto, a parte lateral de seu corpo estava cheia de leves queimaduras. Ele havia desistido de defender as flechas de fogo e focado no humano à sua frente. Os olhos vermelhos da criatura voltaram-se para Fernando, que imediatamente tremeu. Nesse ponto ele estava a cerca de 30 metros de distância, apesar disso não parou. Com tantos humanos aproximando-se, o Orc Lord começou a ficar agitado, então inspirou uma grande quantidade de ar. Skatuizi! Venham até mim! A criatura gritou, sua voz era como um trovão, correndo para todos os lados. Fernando, assim como alguns outros, não conseguiram evitar colocar as mãos nos ouvidos, numa tentativa de bloquear o som estrondoso. Após o grito do Orc Lord, todos começaram a ouvir urros e gritos enfurecidos de todas as direções. Os orcs que estavam evitando a área de batalha se apressaram como uma maré. Mesmo os orcs que estavam emaranhados e sendo destruídos pelo exército central, viraram as costas e começaram a correr em direção ao chamado, ignorando completamente suas próprias vidas.
Perfura. Boris, o capitão da cavalaria de Lagarto Stark, perfurou 2 orcs com sua grande lança, levantando-os no ar. Vendo os orcs que sobraram avançando na direção do rugido de antes, franziu a testa. Matem todos. Aproveitando-se da falta de cuidado com a própria vida, liderou a cavalaria e as tropas do exército central, esmagando os orcs com facilidade. Ao longe, em meio a urros e gritos de desespero, 2 homens idosos estavam lutando, lado a lado. Ao redor de ambos, um mar de corpos de orcs despedaçados. Apesar disso, centenas de outros abriam caminho em sua direção. Quando ouviram o urro de antes, o velho de barba branca e armadura clara tinha um rosto surpreso. Então sorriu. Parece que está quase na hora.